Bom dia, segundo ano. Vamos dar continuidade à aula sobre climatologia do SSA2. Hoje nós vamos trabalhar com os climas do Brasil. E antes de trabalhar os climas brasileiros, vou dizer a vocês que qualquer dificuldade com o vídeo, me perdoe porque agora estou com o celular, certo? Probleminha gravíssimo no computador, tá bom? Vamos lá. As massas de ar. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre massas de ar? São bolsões de ar, né? Que ficam ali se absorvendo as características do local onde eles estão e com o movimento do ar que nós chamamos do vento, né? Aquela questão dos ventos alisos e contralisos que falei para vocês. Então aí o ar essa massa de ar vai ser levada para várias localidades do mundo e vai levar essas características que foram atribuídas quando era um bolsão de ar, tá bom? No Brasil eu vou ter 5 massas de ar atuantes no Brasil. Vamos lá? Eu vou ter aí uma massa equatorial atlântica, só uma dica. Quando tiver massa atlântica, show, ela vai sempre ser característica quente e úmida. E quando for continental, quente e seca, com exceção de uma massa continental, que essa aqui está aí de azul para vocês, a massa equatorial continental. Por que exceção, Rafael? Porque é uma continental e tem característica quente e úmida. Porque ela é formada aí em cima da floresta amazônica. Vegetação nem se fala, grande quantidade de rios. Ou seja, evapotranspiração, formação de nuvens, muita umidade. Show? Eu vou ter aí a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, essa sim continental, quente e seca, e a polar atlântica. Pô, Rafael, muito bom, show de bola, beleza. Fica aí nessas características? Claro que não, eu tô falando de Brasil, cara. Eu vou ter aí uma influência maior das massas de ar de acordo com as estações do ano. Beleza? No inverno, quem vai ter a maior influência vai ser a polar atlântica. Ela vai ganhar força no Brasil todo. Percebam que ela está se encontrando aí com a tropical atlântica. O encontro de duas massas de ar eu chamo de frente fria. Essa frente fria, gente, vai levar o quê? Chuvas frontais. Principalmente aí para o nosso Nordeste, aquele período de chuva aí gigantesco, né? Chuvas de grande duração e pequena intensidade, mas que causam um transtorno muito grande também por conta da ocupação irregular do homem. E no inverno, Rafael? No verão, show? No verão, eu vou ter a maior influência de quem? Da massa equatorial continental, né? Aquela que é formada aí na região norte, certo? Acima da floresta amazônica. Então, ó, vai abraçar todo o Brasil, vai levar toda essa umidade para o Brasil. Show? No inverno, polar atlântica. No verão, equatorial continental. Tá bom? Para o Brasil, tá bom? Para o Brasil, eu vou ter o seguinte aqui, ó. No Brasil, eu vou chegar aqui para o Brasil, eu vou ter esses climas aí no Brasil. Deixa eu sair daqui da frente. Se liga na legenda, na cor, aí, tá bom? Eu vou ter o clima equatorial, em grande ênfase no Brasil, o semiárido. O Brasil não tem clima árido, não tem desertos, por isso que é semiárido. O tropical, certo? Nós chamamos também esse de amarelo aí, tropical típico. O tropical litorâneo, próximo ao litoral, claro, né? O tropical de altitude, já dá para se ligar nessa característica, né? Altitude, então vai ser aqueles relevos com a de grande altitude. E o subtropical. Cara, se o tropical é quente, então o subtropical vai ser o quê? Frio. Tá aí na região sul. Então fica um pouco fácil de desenvolver se você mentalizar esse mapa aqui. Cara, equatorial, tudo que é equatorial, grande quantidade de chuvas. Show semiárido e semiárido, então o que? Quente e seca. É quase um deserto. Tropical típico, aí vai ter uma grande parte aí quente e seca, né? Tropical litorâneo, próximo ao litoral, quente e úmido. Tropical de altitude, quente e úmido, mas também frio, viu, velho? Vai ter a característica fria e úmida, vamos dizer aí, né? Uma pequena parte você poderia querer classificar como quente e úmida, mas é grande parte realmente fria e úmida. E o subtropical, frio. Mas vamos lá como é que as questões podem ser exigidas. Coloquei aqui para vocês no meu livro as principais características, é isso que você tem que anotar. Percebam aí que eu tenho o local do clima, vou ter aí o climograma, né? A questão de temperatura e pluviosidade, a linha vermelha, certo? Questão de temperatura e essa parte de roxo aí é a quantidade de chuvas, pluviosidade, tá bom? Então você vai ter que se atrelar realmente, né, ao ponto mais importante, as características mais importantes. Primeiro, clima equatorial, vocês estão vendo, eles estão atuando aí, né, de verde, show. Percebam que pelo climograma eu vou ter uma grande quantidade de chuvas e
uma diferença de temperatura também não muito grande, né? Veja que a linha vermelha não oscila muito. Ó, então, ó, como característica principal que eu deixei para vocês, façam essa anotação, por favor, tá bom? Vai estar aí atuando a massa equatorial continental, claro, né? Característica quente e úmida, tá bom? Eu vou ter aí uma média térmica elevada, né? Entre 25 e 28 graus, então eu vou ter muita evapotranspiração, muita formação de nuvens, né? Uma amplitude térmica, a diferença de temperatura de 3 graus, não é muito grande. Chuvas abundantes, certo? Mais de 2.000 milímetros por ano, né? Podendo ultrapassar os 2.500 milímetros por ano. Então é uma grande quantidade de chuva. Então, muito da diversidade ali dessa região depende realmente dessa quantidade de chuvas. Se diminuir a quantidade de chuvas, vai ter a diminuição também das questões de vazante, vai ter a diminuição da questão do nível dos rios, tudo isso vai ser influenciado, tá bom? Então preste atenção nessa parte aí. Show? Percebam aqui agora que eu estou no clima semiárido, não é árido, não é deserto, tá bom? Para ser deserto tem que chover por mais de 30 anos abaixo dos 250 milímetros. No Brasil não tem nenhuma área assim. Tem processo de desertificação, que é nosso próximo assunto. Ó, um assunto mais na frente, tá bom? Abrange o sertão nordestino. Show de bola aí. Vai estar em grande parte no sertão nordestino, mas vou pegar um pedacinho ali de Minas Gerais. Eu tenho para vocês aí uma região aí que é influenciada, né, e tem uma alteração aí por conta do Planalto da Borborema, que nós vimos na aula passada, que ele não deixa que as nuvens passem com bastante umidade, por isso que vai ter essa característica aí quente e seca. É nessa áreazinha aí do semiárido que eu vou ter o polígono das secas, áreas que ficam quase 5 anos, já ficaram quase 5 anos, sem um pinguinho de chuva, cara. Mas para ser deserto, 30 anos. Show de bola, chuvas escassas, mal quando chove, não tem uma boa distribuição, uma média de 500 a 750 milímetros, então é um local que dificulta a habitação, tá bom? Show de bola? Percebam aqui, ó, que no climograma vocês vão ver aí que a quantidade de chuvas vai caindo de acordo com o ano, certo? Quando chega no meio de junho, julho, agosto, ó, vai caindo em dezembro, eu vou ter a maior quantidade de chuvas aonde? Fevereiro, março, abril, maio ainda, depois de maio começa a cair aí as chuvas, tá bom? Vamos lá? Ó, eu vou ter aqui para vocês, pulei demais, vamos lá? Eu vou ter para vocês também aí essa parte aí, ó, do tropical típico, né? O tropical típico eu vou ter uma temperatura entre 22 e 24 graus, eu vou estar ali pelo centro-oeste, uma boa parte ali do nordeste, tá bom? O clima é influenciado pela equatorial continental, mas mesmo assim eu classifico aí como um tropical semi-úmido. É influenciado pela massa equatorial continental, mas mesmo assim é semi-úmido. Não vai ter aquela grande quantidade de umidade que tem na floresta amazônica, tá bom? Eu vou ter chuvas já assim, vamos poder dizer assim, uma quantidade de chuvas boa, né? Entre 1.000 e 1.200 milímetros, né? Em comparação ao semiárido, show, né? Eu vou ter aí apresentar duas estações do ano bem distintas, certo? Um verão quente e úmido, certo? E o inverno seco, ou seja, as chuvas no tropical típico são no verão e as secas são no inverno, beleza? Ó, vamos lá dar continuidade aqui, tá bom? Eu vou ter aqui para vocês outra característica, percebeu? Tropical litorâneo, litoral do Nordeste, vai para o litoral do Sudeste, uma parte do Sul, certo? Eu vou ter um índice pluviométrico altíssimo, muitas chuvas, entre 1.500 e 2.000 milímetros no ano, certo? Aqui nessa parte aí, eu vou ter característica quente e úmida, certo? Eu vou ter chuvas bem distribuídas, certo? Amplitude térmica que vai variar pouco, a temperatura entre 2 e 3 graus, certo? E já quando dá uma variada, já sente o frio, né? Legal. E só basta também subir um grau que nós sentimos um calor intenso, né? Certo? Abrange aí, como falei para vocês, grande parte do litoral e isso aí fica fácil, né? Pegar essa característica litorânea. Show? Eu vou ter o subtropical lá no sul do Brasil, no extremo sul também vai pegar. Eu vou ter uma quantidade de chuvas legal, até 2.000 milímetros, tá bom? Bem distribuída ao longo das estações do ano, né? Lá eu percebo melhor primavera, verão, outono e inverno que as partes do Brasil, tá bom? Agora, claro, lá também as temperaturas ficam abaixo de zero, tá bom? Então eu tenho uma amplitude térmica lá muito alta, né? Varia entre 9 e 13 graus, cara, diga aí. Show de bola, então vamos supor assim, você tá aqui agora com 30 graus, daqui a pouco caiu para 20, tem aquela variação, tá em 20, cai para 10 e é uma loucura total, tá bom? Vai ser a característica aí da subtropical.
E eu vou ter aqui para vocês, pessoal, certo? O tropical de altitude. Opa, que travada bonita. Se não travar, não é minha aula, né? Certo? Clima predominante, né? Nas partes do Planalto Atlântico. Falei para vocês, tropical de altitude. Então vão ser relevos de grande altitude, né? Eu vou ter também uma variação térmica aí legal, viu, gente? Vou ter aí entre 5 e 7 centímetros, ou centímetros, 7 graus, tá bom? Tá louco, Rafael? 7 graus. Então, vou ter o que aí? Um verão chuvoso, tá bom? E inverno brando. Eita, ó. Fui errar, o celular já aceitou meu erro, viu? Tá bom, mano? Dizendo que eu errei, ó. Então eu vou ter aí um verão chuvoso, né? Certo? E inverno frio e seco. Cara, inverno frio e seco. Então tem que estar usando muito protetor labial, certo? Tem que estar sempre tomando muita água, porque vai ressecar pra caramba. Essa é a característica aí. Quanto mais alto, mais frio e seco vai ficar aqui no Brasil, tá bom? Eita, pessoal, peço desculpas aí, mas vocês sabem que eu tento de tudo para passar o melhor para vocês. E para finalizarmos, eu tenho aqui alguns climogramas que são exigidos em algumas questões, tá bom, gente? O climograma você tem que se ligar bastante, ó. Marquem tudo que eu falei para vocês, peguem as características que tem ali, porque muitas questões exigem apenas a resposta com o climograma. Então você percebam aí na questão do climograma a linha temperatura, certo? Que está aí na horizontal, e na vertical aí essa parte é a quantidade de chuvas. Então você preste atenção aí, quem tem uma grande quantidade de chuvas em determinados períodos do ano, como é que está a temperatura para você identificar isso aí, tá bom? Vale destaque aí gigantesco para vocês se ligarem no climograma do clima equatorial, do clima subtropical e do clima semiárido. Gravem esses 3 climogramas aí para não errarem as questões, tá bom? Desculpe aí os erros, por favor, mais uma vez. Você sabe que eu tento de tudo, mas, ó, meu Deus, Senhor, tá show, tá show. Para não travar mais, para não atrapalhar mais, qualquer dúvida, você já sabe onde me procurar. E continue em casa.